O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 202 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1572 ao número 1576. A celebração deste sacramento. A celebração da ordenação de um bispo, de presbíteros ou de diáconos, devido à sua importância para a vida da igreja particular, exige a participação do maior número possível de fiéis. Deverá se realizar, de preferência, em um domingo e na catedral, com uma solenidade adaptada à circunstância. As 3 ordenações, do bispo, do presbítero e do diácono, seguem o mesmo movimento. Seu lugar é no seio da liturgia eucarística. O rito essencial do sacramento da ordem consta, para os 3 graus, da imposição das mãos pelo bispo sobre a cabeça do ordenando e da oração consagratória específica que pede a Deus a efusão do Espírito Santo e de seus dons apropriados ao ministério para o qual o candidato é ordenado. Como todos os sacramentos, ritos anexos cercam a celebração. Variando consideravelmente nas diferentes tradições litúrgicas, eles têm em comum exprimirem os múltiplos aspectos da graça sacramental. Assim, no rito latino, os ritos iniciais, apresentação e eleição do ordenando, a locução do bispo, o interrogatório do ordenando, ladainha de todos os santos, atestam que a escolha do candidato foi feita de conformidade com a prática da Igreja. Eles preparam o ato solene da consagração, depois da qual diversos ritos exprimem e concluem de maneira simbólica o mistério que acaba de se consumar. Para o bispo e para o presbítero, unção do Santo Crisma, sinal da unção especial do Espírito Santo que torna fecundo seu ministério. Para o bispo, entrega do livro dos Evangelhos, do anel, da mitra e do báculo, em sinal de sua missão apostólica de anúncio da palavra de Deus, de sua fidelidade à Igreja, esposa de Cristo, de seu cargo de pastor do rebanho do Senhor. Para o presbítero, entrega da patena e do cálice, a oferenda do povo santo, que ele deve apresentar a Deus. Para o diácono, entrega do livro dos Evangelhos, pois acaba de receber a missão de anunciar o Evangelho de Cristo. Quem pode conferir este sacramento? Foi Cristo quem escolheu os apóstolos, os fazendo participar de sua missão e autoridade. Elevado à direita do Pai, ele não abandonou seu rebanho, mas o guarda por meio dos apóstolos sob sua constante proteção e o dirige pelos mesmos pastores que continuam até hoje a sua obra. É Cristo, portanto, que concede a uns serem apóstolos, a outros pastores. Ele continua agindo por intermédio dos bispos. Como o sacramento da ordem é o sacramento do ministério apostólico, cabe aos bispos, como sucessores dos apóstolos, transmitir o dom espiritual, a semente apostólica. Os bispos validamente ordenados, isto é, que estão na linha da sucessão apostólica, conferem validamente os 3 graus do sacramento da ordem. Homilia do Papa Bento XVI, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.
Prezados irmãos no ministério sacerdotal, amados irmãos e irmãs, o ano sacerdotal que celebramos, 150 anos depois da morte do Santo Curadars, modelo do ministério sacerdotal do nosso mundo, está para terminar. Deixamo-nos guiar pelo Curadars para voltarmos a compreender a grandeza e a beleza do ministério sacerdotal. O sacerdote não é simplesmente o detentor de um ofício, como aqueles de quem toda a sociedade tem necessidade para nele se realizarem certas funções. É que o sacerdote faz algo que nenhum ser humano por si mesmo pode fazer. Pronuncia em nome de Cristo a palavra da absolvição dos nossos pecados e assim, a partir de Deus, muda a situação da nossa vida. Pronuncia sobre as ofertas do pão e do vinho as palavras de agradecimento de Cristo, que são palavras de transubstanciação, palavras que o tornam presente a Ele mesmo, o ressuscitado, o seu corpo e o seu sangue, e assim o transformam os elementos do mundo. Palavras que abrem de par em par o mundo a Deus e o unem a Ele. Por conseguinte, o sacerdócio não é simplesmente ofício, mas sacramento. Deus serve-se de um pobre homem a fim de, através dele, estar presente para os homens e agir em seu favor. Esta audácia de Deus, que a si mesmo se confia a seres humanos, que apesar de conhecer as nossas fraquezas, considera os homens capazes de agir e estar presentes em seu nome, esta audácia de Deus é o que de verdadeiramente grande se esconde na palavra sacerdócio. Que Deus nos considere capazes disto, que deste modo Ele chame homens para o seu serviço e se prenda assim a partir de dentro a eles. Isto é o que neste ano queríamos voltar a considerar e compreender. Queríamos despertar a alegria por termos Deus assim tão perto e a gratidão pelo fato de Ele se confiar à nossa fraqueza, de Ele nos conduzir e sustentar dia após dia. E queríamos assim voltar a mostrar aos jovens que esta vocação, esta comunhão de serviço a Deus e com Deus existe. Antes, Deus está à espera do nosso sim. Juntos com a Igreja, queríamos novamente assinalar que esta vocação devemos pedi-la a Deus. Pedimos operários para a messe de Deus, mas este pedido a Deus é simultaneamente Deus que bate à porta do coração de jovens que se considerem capazes daquilo que Deus os considera capazes. Era de esperar que este novo resplendor do sacerdócio não fosse visto com agrado pelo inimigo. Esse teria preferido vê-lo desaparecer para que, em definitivo, Deus fosse posto fora do mundo. E assim aconteceu que, precisamente neste ano de alegria, pelo sacramento do sacerdócio, vieram à luz os pecados dos sacerdotes, sobretudo o abuso contra crianças, no qual o sacerdócio, enquanto serviço da solicitude de Deus em benefício do homem, se transforma no contrário. Também nós pedimos insistentemente perdão a Deus e às pessoas envolvidas, enquanto pretendemos e prometemos fazer tudo o possível para que um tal abuso nunca mais possa suceder. Prometemos que na admissão ao ministério sacerdotal e na formação ao longo do caminho de preparação para o mesmo, faremos tudo o que pudermos para avaliar a autenticidade da vocação e que queremos acompanhar ainda mais os sacerdotes no seu caminho para que o Senhor os proteja e guarde em situações penosas e nos perigos da vida. Seu ano sacerdotal devesse ser uma glorificação do nosso serviço humano pessoal, teria ficado arruinado com estas vicissitudes, mas para nós tratava-se precisamente do contrário, sentir-se agradecidos pelo dom de Deus, dom que se esconde em vasos de argila e que, sem cessar, através de toda a fraqueza humana, concretiza neste mundo seu amor. Assim consideramos tudo o que sucedeu como um serviço de purificação, um serviço que nos lança para o futuro e faz agradecer e amar muito mais o grande dom de Deus. Deste modo, o dom torna-se o compromisso de responder à coragem e à humildade de Deus com a nossa coragem e a nossa humildade. Nesta hora, a palavra de Cristo que proclamamos
no cântico de entrada desta liturgia, pode dizer-nos o que significa tornar-se e ser sacerdotes. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus e com a liturgia, por assim dizer, lançamos um olhar para dentro do coração de Jesus, que na morte foi aberto pela lança do soldado romano. Sim, o seu coração está aberto por nós e aos nossos olhos, e deste modo está aberto o coração do próprio Deus. A liturgia dá-nos a interpretação da linguagem do coração de Jesus, que fala sobretudo de Deus como pastor dos homens, e deste modo manifesta-nos o sacerdócio de Jesus, que está radicado no íntimo do seu coração. Indica-nos assim o perene fundamento e também o critério válido de todo o ministério sacerdotal, que deve estar sempre ancorado no coração de Jesus e ser vivido a partir dele. Hoje queria meditar principalmente sobre os textos com que a Igreja, em oração, responde à palavra de Deus apresentada nas leituras. Nesses cânticos, compenetram-se a palavra e resposta. Por um lado, são tirados da palavra de Deus, mas por outro, e simultaneamente, são já a resposta do homem à referida palavra, resposta na qual a própria palavra se comunica e entra na nossa vida. O mais importante destes textos na liturgia de hoje é o Salmo 22. O Senhor é o meu pastor. Nele Israel acolheu em oração e autorrevelação de Deus como pastor, e dela fez a orientação para a sua própria vida. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Neste primeiro versículo exprimem-se alegria e gratidão pelo pacto de Deus estar presente e se ocupar de nós. A leitura tirada do livro de Ezequiel começa com o mesmo tema. Eu próprio tomarei cuidado das minhas ovelhas. Eu é que hei de olhar por elas. Deus pessoalmente cuida de mim, de nós, da humanidade. Não fui deixado sozinho, perdido no universo e numa sociedade onde se fica cada vez mais desorientado. Ele cuida de mim. Não é um Deus distante para quem contaria muito pouco a minha vida. As religiões da terra, por aquilo que nos é dado ver, sempre souberam que, em última análise, só há um Deus, mas este Deus era distante. Aparentemente, ele deixava o mundo abandonado às outras potestades e forças, às outras divindades. Com estas era preciso encontrar um acordo. O Deus único era bom, mas distante. Não constituía um perigo, mas tampouco oferecia uma ajuda. Assim não era necessário ocupar-se dele. Não era ele que dominava. Por estranho que pareça, este pensamento ressurgiu no Iluminismo. Que o mundo pressupõe um Criador ainda se compreendia. Este Deus teria construído o mundo, mas depois, evidentemente, retirou-se dele. Agora, o mundo tinha um conjunto próprio de leis, segundo as quais se desenvolvia e nas quais Deus não intervinha, nem podia intervir. Deus era apenas uma origem remota. Muitos talvez não desejassem sequer que Deus cuidasse deles, não queriam ser incomodados por Deus, mas sempre que a solicitude ou o amor de Deus são sentidos como incômodo, o ser humano acaba subvertido. É bom e consolador saber que há uma pessoa que ama e cuida de mim, mas, muito mais decisivo, é que exista um Deus que me conhece, me ama e se preocupa comigo. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Diz a Igreja antes do Evangelho, tomando uma palavra do Senhor. Deus conhece-me, preocupa-se comigo. Este pensamento deveria fazer-nos verdadeiramente felizes. Deixemo-lo penetrar profundamente no nosso íntimo. Então compreendemos também o que significa isto. Deus quer que nós, como sacerdotes, num pequenino ponto da história, compartilhemos as suas preocupações pelos homens. Como sacerdotes, queremos ser pessoas que, em comunhão com a sua solicitude pelos homens, cuidemos deles e lhes fazemos experimentar concretamente essa solicitude de Deus. E o sacerdote, no âmbito que lhe está confiado, deveria poder dizer juntamente com o Senhor: conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me.
O sentido deste conhecer na Sagrada Escritura nunca é simplesmente o de um saber exterior, como quando se conhece o número do telefone de uma pessoa, mas conhecer significa estar interiormente próximo do outro, amá-lo. Nós havemos de conhecer os homens por parte de Deus em ordem a Deus. Havemos de procurar caminhar com eles pela estrada da amizade de Deus. Voltemos ao nosso salmo. Lá se diz: Ele me guia pelo caminho mais seguro para a glória do seu nome. Passarei ravinas tenebrosas e não temo. Vós estáis comigo, o vosso cajado me sossega. O pastor indica a estrada certa àqueles que eles estão confiados. Vai à sua frente e guia-os. Por outras palavras, o Senhor mostra-nos o que se realiza de modo justo o ser homens. Ensina-nos a arte de ser pessoa. Que devo fazer para não me afundar, para não desperdiçar a minha vida com o que não tem sentido? Essa é precisamente a pergunta que cada homem se deve colocar a si mesmo, válida em cada período da vida. E como é grande a escuridão à volta de tal pergunta no nosso tempo. Vem-nos sempre de novo à mente aquela atitude de Jesus, que se enchera de compaixão pelos homens, porque eram como ovelhas sem pastor. Senhor, tende piedade de nós, indica-nos a estrada. A partir do Evangelho sabemos isto: Ele mesmo é o caminho. Viver com Cristo, segui-lo, isto significa encontrar o caminho certo para que na nossa vida ganhe sentido e possamos dizer um dia: sim, foi bom viver. O povo de Israel sentia-se e sente-se agradecido a Deus porque lhe indicou nos mandamentos o caminho da vida. O longo Salmo 118 é todo ele uma expressão de alegria por este fato. Não titubeamos na escuridão. Deus mostrou-nos qual é o caminho, como podemos caminhar de modo certo. O que dizem os mandamentos foi sintetizado na vida de Jesus e tornou-se um modelo vivo. Compreendemos assim que estas diretrizes de Deus não são algemas, mas o caminho que Ele nos indica. Podemos alegrar-nos por elas e exultar porque em Cristo nos aparecem como realidade vivida. Ele mesmo nos tornou felizes. Caminhando juntamente com Cristo, fazemos a experiência da alegria da revelação e, como sacerdotes, devemos comunicar às pessoas a alegria pelo fato de nos ter sido indicado o caminho certo da vida. Aparece depois a palavra que nos fala de ravinas tenebrosas, através das quais o homem é guiado pelo Senhor. O caminho de cada um de nós conduzir-nos-á um dia às ravinas tenebrosas da morte, onde ninguém pode acompanhar-nos, mas Ele estará lá. O próprio Cristo desceu à noite escura da morte. Mesmo lá, Ele não nos abandona. Mesmo lá, Ele nos guia. Se descer aos abismos, ali vos encontrais, diz o Salmo 138. Sim, vós estáis presente, mesmo no último transe. E assim, o nosso salmo responsorial pode dizer: mesmo lá nas ravinas tenebrosas, não temo mal algum. Mas, ao falar de ravinas tenebrosas, podemos pensar também nas ravinas tenebrosas da tentação, do desânimo, da provação, que cada pessoa humana tende a atravessar. Mesmo nestas ravinas tenebrosas da vida, Ele está presente. Sim, Senhor, nas trevas da tentação, nas horas de ofuscamento, quando todas as luzes parecem apagar-se, mostrai-me que estais presente. Ajudai-nos a nós sacerdotes, para podermos nessas noites escuras estar ao lado das pessoas que nos foram confiadas, para podermos mostrar-lhes a vossa luz. O vosso cajado me sossega. O pastor precisa de usar o cajado como um bastão contra os animais selvagens que querem irromper no meio do rebanho, contra os salteadores que procuram o seu botim. A par de bastão, o cajado serve também de apoio e ajuda para atravessar sítios difíceis. As duas coisas fazem parte também do ministério da Igreja, do ministério do sacerdote. Também a Igreja deve usar o bastão do pastor,
o bastão com que protege a fé contra os falsificadores, contra as orientações que na realidade são desorientações. Por isso mesmo, este uso do bastão pode ser um serviço de amor. Hoje vemos que não se trata de amor quando se toleram comportamentos indignos da vida sacerdotal, e também não se trata de amor se deixar proliferar a heresia, a deturpação e o descalabro da fé, como se tivéssemos nós autonomamente inventado a fé, como se já não fosse dom de Deus a pedra preciosa que não deixaremos arrebatar. Ao mesmo tempo, porém, o bastão deve continuar a ser o cajado do pastor, cajado que ajude os homens a poderem caminhar por sendas difíceis e a seguirem o Senhor. A parte final do salmo fala da mesa preparada, do óleo com que se unge a cabeça, do cálice transbordante, de poder habitar junto do Senhor. No salmo, tudo isto exprime, antes de mais nada, a dimensão da alegria pela festa de estar com Deus no templo, ser hospedados e servidos por Ele mesmo, poder habitar junto dele. Para nós que rezamos este salmo com Cristo e com o seu corpo, que é a Igreja, esta dimensão de esperança adquiriu uma amplidão e profundidade ainda maiores. Por assim dizer, vemos nessas palavras uma antecipação profética do mistério da Eucaristia, no qual Deus mesmo nos acolhe como seus comensais, oferecendo-se-nos a si mesmo como alimento, como aquele pão e aquele vinho refinados que são os únicos capazes de constituir a derradeira resposta à fome e sede íntima do homem. Como não sentir-se feliz por poder cada dia ser hóspede à própria mesa de Deus, por habitar junto dele? Como não sentir-se feliz pelo fato de Ele nos ter mandado fazer isto em memória de mim? Felizes porque Ele nos concedeu preparar a mesa de Deus para os homens e dar-lhes o seu corpo e sangue, oferecer-lhes o dom precioso da sua própria presença. Sim, com todo o coração podemos rezar junto às palavras do Salmo: a vossa bondade e misericórdia me acompanham no caminhar da minha vida. Por último, lancemos ainda que brevemente um olhar sobre os 2 cânticos da comunhão propostos pela Igreja na sua liturgia de hoje. Em primeiro lugar, temos as palavras que São João concluiu a narração da crucifixão de Jesus. Um dos soldados abriu o seu lado com uma lança e dele brotou sangue e água. O coração de Jesus é trespassado pela lança. Aberto, torna-se uma fonte. A água e o sangue que saem remetem para os 2 sacramentos fundamentais de que vive a Igreja, o batismo e a Eucaristia. Do lado trespassado do Senhor, do seu coração aberto, brota a fonte viva que corre através dos séculos e faz a Igreja. O coração aberto é fonte de um novo rio de vida. Neste contexto, João certamente pensou também na profecia de Ezequiel, que vê brotar do novo templo um rio que dá fecundidade e vida. O próprio Jesus é o novo templo, e o seu coração aberto, a fonte da qual jorra um rio de vida nova, que se nos comunica no batismo e na Eucaristia. Mas a liturgia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus prevê como cântico de comunhão ainda outra frase ligada à primeira tirada do Evangelho de João: se alguém tem sede, venha a mim e beba, diz o Senhor. Se alguém acredita em mim, do seu coração brotará uma fonte de água viva. Na fé, por assim dizer, bebemos da água viva da Palavra de Deus. Deste modo, o próprio fiel torna-se uma fonte, dá à terra sequiosa da história da água viva. Vemo-lo dos santos, vemo-lo em Maria, como grande mulher de fé e de amor, se tornou ao longo dos séculos fonte de fé, amor e vida. Cada cristão e cada sacerdote deveriam, a partir de Cristo, tornar-se fonte que comunica a vida aos outros. Devemos dar água da vida a um mundo sedento. Senhor, nós vos agradecemos porque nos abristes o vosso coração, porque na vossa morte e na vossa ressurreição vós tornastes fonte de vida. Fazei que sejamos pessoas que vivem
da vossa fonte, e concedei-nos a possibilidade de sermos também nós fontes capazes de dar a este nosso tempo água da vida. Nós vos agradecemos pela graça do ministério sacerdotal. Senhor, abençoai-nos a nós e abençoai todos os homens deste tempo que estão sedentos e andam à procura. Amém. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!